Gente, sempre quando eu vou a alguma igreja pela primeira vez, eu entro e dou o meu testemunho. Porque eu entendo que os testemunhos servem para fortalecer a fé de outras pessoas, né? E o meu, espero que sirva para fortalecer a fé de vocês. E que tenham certeza de que, apesar de nem todo mundo ser um adventista, Deus está no comando da vida de cada um deles. E a minha vida não foi diferente. Eu vim de uma família desestruturada. Meu pai sempre traindo a minha mãe. Era eu, minha irmã adotiva e o meu pai e minha mãe. Então, eu sempre vendo brigas de traição. Meu pai era carreteiro, ia para outras cidades, mulheres que ligavam à minha casa, e minha mãe suportando tudo aquilo por conta dos filhos, sabe? Mas, apesar disso tudo, eu sempre fui muito próximo de igreja, sempre gostei dessa coisa de estar com Deus. E eu fazia parte de uma comunidade católica que era numa igreja próximo da minha casa. E de todos os acontecimentos que a gente tinha naquela igreja, chamava Comufinha, era um grupo de jovens. Teve um evento que foi muito marcante na minha vida. Foi assim, a gente tinha que arrecadar, naquela época, prendas para poder dar para as famílias que precisavam, né? Então, durante a semana, os jovens da Comufinha foram nas ruas, nós fomos nas ruas buscar mantimentos para poder levar para as pessoas que estavam precisando numa favela lá próximo de onde eu morava. E assim, chegou o dia da gente ir entregar os mantimentos, domingo de manhã. Aquele dia lindo, aquele sol que saiu, a igreja católica era no final da minha rua, na mesma rua praticamente. E eu acordei, quando eu acordei estranho. Falei assim, fiquei deitado na cama, não queria levantar, não sentia necessidade, vontade de levantar. Aí minha mãe, sabendo que era o dia de entregar os mantimentos, falou, Carlinhos, vamos filho, você está atrasado, você tem que ir para a igreja. Aí eu fui tomar banho, enrolando. Aí quando eu estava saindo na rua, uma voz falava assim, não vai. Aí eu falei, que estranho, não vai. Aí eu ia indo, me aproximando da igreja, na rua de casa, não vai. Então, como eu estava demorando para ir, todo mundo já estava dentro da perua, esperando só eu. Aí eu cheguei próximo da Kombi assim, vem Carlinhos, vai. Aí eu coloquei o pé na Kombi e veio assim, não entra. Eu não entrei, falei assim, não, eu não vou. Mas por que, Carlinhos? Não, eu não vou. Aí voltei para minha casa, sem entender o que tinha acontecido. Aí minha mãe falou assim, o que você está fazendo aqui? Eu falei, mãe, alguma coisa falou para eu não ir. Você está doido, menino? Você ajudou tanto a pegar, tal, por que você não foi? Não, gente, meia hora depois, toca o telefone. Carlinhos, onde você está? Estou aqui. Olha, a Kombi que no dia anterior tinha chovido. E para levar lá para a favela, era uma rua de terra que a Kombi tinha que subir até chegar no morro. E aí me disseram, olha, a perua estava subindo a rua derrapou, encapotou, a velhinha está no hospital, tem gente passando mal. E aí assim, Senhor, se eu estivesse lá, será que eu estaria vivo? O que teria acontecido comigo? Né? Claro, a gente se livra, mas também se preocupa com os outros, né? Mas graças a Deus ninguém morreu, algumas pessoas foram para o hospital. Então, eu acho que ali começou Deus a querer fisgar meu coração. Mas aí, no decorrer da vida conjugal, minha mãe descobriu uma coisa séria, aí ela realmente, não é que ela descobriu, ela se cansou de ver o meu pai traindo. Aí ela se separou. Eu tinha 15 anos nessa época. Então, quando ela se separou, eu não aceitava, porque para minha família, Margarida, tá, sabe, da manteiga, aquela família bonita e tal, eu nunca aceitei. E
assim, eu entrei no pinel, sabe? Não sabia o que tinha acontecido na minha casa. Meu pai já não estava, era só nós, minha mãe. E um dia eu fui na casa de um amigo meu, e a casa dele era grande, e lá nos fundos ele tinha uma tia, Augusta, o nome dela, e ela era mãe de santo. Então, quando eu cheguei perto dela assim, ela se arrepiou inteira e falou: Carlinhos, você está com algum problema na sua casa? Eu falei: Augusta, eu estou. Meus pais estão separados, a gente tem um probleminha. Ela falou assim: ó, você quer conversar melhor? Vem aqui à noite, que eu quero conversar com você. Então eu fui à noite lá para conversar com ela, para contar o que passava na minha casa. Aí ela, de saia branca e tal, tudo branco. Aí eu contei que meus pais estavam se separados, que assim, eu estava infeliz, a minha família desestruturada e tal. Aí ela falou assim: olha, o que está atrapalhando na sua casa é falta de fé. E eu sei que lá tem trabalho para o seu pai sair da sua casa. Então nós vamos fazer o seguinte: eu vou chamar aqui as entidades que estão atrapalhando na sua casa. Eu falei: tudo bem. Aí fez lá e desceu o Exu, sabe? Aí ele fazia assim e tirava o sarro da minha cara, falava assim: tá muito gostoso na sua casa. Aí dava aquelas gargalhadas. Falei: mas o que você quer para você sair de lá? Anota aí. Aí tinha uma caneta lá, eu anotei. Ele queria frango preto, vela, numa encruzilhada, à meia-noite. Aí eu anotei tudo. Aí daqui a pouco ela fez o xililique lá. Aí ele foi embora e veio outro. Aí esse chorava. Incorporava nela. Hã? Incorporava nela. Aí ele veio, só que ele chorava. Ele fazia assim, ele dizia que era um caveiro, né? Aí eu falei assim: o que você quer para sair da minha casa? Ele falou assim: eu quero pipoca no cemitério. Eu falei: tá bom, pipoca no cemitério. Aí meu pai já estava aí depois Augusto voltou ao normal. Aí ela me explicou certinho: olha, precisa fazer, que foi um trabalho para os seus pais se separarem, e você está disposto a fazer? Eu falei: Augusta, eu faço o que for preciso para os meus pais voltarem. Aí saiu tal, e alguns meses já tinham se passado, e você fez o negócio? Não, então, alguns meses de separado já tinha se passado, e depois que ela me apresentou, que eles pediram aquilo, eu já falei para minha irmã, falei para minha prima que a gente tinha que fazer aquilo. E aí a gente se juntou numa Brasília, marcamos um dia lá, depois à noite, numa Brasília que eu estava dirigindo. Foi assim: eu estava dirigindo, menor de idade, minha prima pegou o carro da mãe, do pai dela escondido, a mãe de santo do lado do passageiro, a minha prima e a minha irmã atrás. Aí, indo para a encruzilhada, a Augusta disse assim: olha, tira tudo que vocês têm de ouro e guarda aqui. Aí minha irmã tinha aliança, eu tinha uma correntinha de ouro, a gente colocou assim na minha mão e botou no cinzeiro do carro. Na caminhada, que eram umas ruas escuras assim, lá em São Bernardo, a gente tinha que achar uma encruzilhada. Durante a caminhada, a gente passava por obstáculos, né? Aí eu subia com o carro e o carro fazia assim. Era um peso que arrastava todo o assoalho do carro do lado que a mãe de santo estava. Aí ela falava assim: nossa, que dor que eu estou sentindo aqui. Aí a gente foi procurando, até que achou uma encruzilhada. Era quase meia-noite. E ali, quando a gente desceu do carro, ela já foi possuída. Aí ela andava igual um animal, assim, sabe? E dando sarro, brigando comigo, porque na minha casa está muito bom. Xingava de palavrão mesmo, que não vou falar aqui. Ela falou assim: estava muito bom na sua casa, vai, me dá. Aí eu coloquei lá, coloquei o frango, coloquei a vela, acendi, e aí me xingou, eu falei: tá. Aí acabou aquilo lá. A hora que acabou, a polícia passou. A gente estava andando, a polícia passou. Questão de 4 minutos, a polícia pegaria a gente fazendo aquilo. Eu, menor de idade e sem carta, sabe? Ainda assim, Deus. Aí, a gente voltando para minha casa,
os mesmos obstáculos que eu passei quando estava indo, eu passava e nada acontecia no carro. Só que na hora que ele estava lá, ele falou assim, eu estava aqui, ó, no cantote desse aqui, ó. Então ele mesmo disse que estava em cima dela, sabe? E aí não aconteceu nada no carro, não aconteceu no assoalho, nada. Aí chegou em casa, dá minha aliança e tal. Aí quando a gente foi pegar, estava dado nó. Tinha dado nó entre alianças, tudo, que eu tive que quebrar a minha correntinha para poder pegar as alianças. Bom, isso acho que foi numa quarta-feira. No sábado de manhã nós fomos pro cemitério. Aí esse foi mais fácil, estourar a pipoca lá e tal, de forma discreta, incorporou nela, agradeceu, falou que ia sair da minha casa. Na quarta-feira, isso foi no sábado, na quarta-feira, o meu pai, que já estava muito tempo separado, alguns meses, nunca tinha chegado em casa, foi na frente do bar lá e mandou me chamar. Eu falei, meu pai está aqui? Aí ele mandou me chamar e eu falei, oi pai. Ele falou, ô filho, aí conversamos, ele falou, filho, será que a mamãe não me aceita de volta? Eu falei, uau! Claro pai, não só a mãe como a gente também. E aí, meu pai voltou para casa. E para mim, o espiritismo era o caminho certo. Eu teria que estar seguindo o espiritismo. Aí fui ter uma nova consulta com a mãe de santo e ela disse assim, olha, você tem que se preparar porque vai vir em dobro. Então você tem que ser o protetor da sua casa. E eu me incorporei, que eu tinha que ser o protetor da minha casa. Os meus pais, quando voltaram, eles queriam uma vida nova. Eles mudaram para Cambará. E eu fiquei em São Bernardo. Eu ia toda semana para Cambará, porque eu tinha que proteger meus pais. E aí, o que ela disse? Aí quando eu cheguei lá, eu fiquei sabendo que a minha mãe, ora dava um branco nela, ela não via nada, e quando ela via, ela estava em outro cômodo. Né? Ela dava um apagão nela. Aí eu voltei, falei para Augusta, a mãe de santo, e ela disse assim, olha, você tem que se aprofundar, você tem que ser médium para você proteger. Tem que se desenvolver. Exatamente essa palavra. Ela já Aí foi. eu falei, tudo bem, eu vou me desenvolver. Aí fui para um centro espírita, fizeram uma roda e me colocavam no meio. E aí começavam a me girar para eu poder receber o espírito. Mas Deus é tão bom que nunca permitiu que o espírito tomasse conta do meu corpo. Amém. Mas na ocasião, eu me achava fraco demais por não receber a entidade. Eu me sentia incompetente. Aí eu aprofundava mais ainda. E leitura, por que eu não ia? Nada de dispersão, tudo ali naquela muvuca, sabe? Aí lá no interior, meu pai aprontou de novo. Aí a minha mãe deu um basta lá. E voltou. Quando ela voltou, o que aconteceu com o Carlinhos? Foi incapaz de proteger a família. Aí me detonou psicologicamente. Eu não fui capaz de proteger meus pais. Eu não recebi a entidade. Por que, Deus? Sabe? Tipo, questionar. Aí tinha uma tia minha de consideração que era adventista e ofereceu estudo bíblico para minha mãe. E eu me revoltei. Por que, se foi o espiritismo que trouxe meu pai de volta, por que minha mãe ia se envolver com crente? Aí eu virei tudo para impedir isso. Eram duas vertentes. Minha mãe tendo estudo bíblico em casa e eu me aprofundando no espiritismo, porque ainda assim eu achava que era o certo. Durante o período em que a minha mãe teve estudo bíblico, o casal ia dar estudo bíblico durante o sábado à tarde e eu passava fumando no sábado na sala para ver se eles se incomodavam e não voltavam mais. Ia fumando, soltava, depois a minha mãe brigava comigo, mas me irritava de uma tal forma ver aquele casal dando estudo bíblico para minha mãe, sabe? Aí foi indo, e ela resolveu se batizar. A minha mãe,
ela, antes de se batizar, ela recebia espírito também, ela era médium. E algumas coisas aconteciam na minha casa, do tipo, ela saía para trabalhar, a gente era bem humilde, sabe? Ela saía para trabalhar e falava assim, ó, deixei R$5 para vocês comprar pão. Carlinhos, eu quero um troco à tarde. Aí a gente demorava para levantar. Quando eu e minhas irmãs levantavam, cadê o dinheiro que a mãe deixou? Eu não peguei. Eu não peguei. Ninguém pegou o dinheiro. Aí eu lembro desse tipo que me marcou bem. Aí a minha mãe chegou do trabalho à noite e ela disse, cadê o troco? Eu falei, mãe, eu não peguei. A minha irmã, não peguei. A minha mãe ficou nervosa e desceu nela. Aí desceu nela, ela começou a andar na casa rastejada, dava gargalhada, foi lá no guarda-roupa, pegou os R$5, aqui, eu quero discórdia nessa casa. Falava assim, sabe? Uma outra vez, a minha irmã já tinha a filhinha dela no colo, né? Meu cunhado ia trabalhar e embaixo tinha uma telha de plástico assim, sabe? Aí todo dia ela dava tchau para ele debaixo daquela telha e um dia aquela telha caiu assim, quase que pegou a cabecinha da minha sobrinha. Aí minha mãe chega à noite, de novo manifestou nela e ela vai risar. Eu quase peguei o bebê hoje, só não peguei porque ele é anjinho, quase matei ele com a telha que tinha caído. E minha mãe não sabia nada que tinha acontecido. Isso não... Nada, para mim assim, eu tinha que lutar, eu tinha que frequentar, eu tinha que ser alguma coisa lá para proteger tudo isso que estava acontecendo na minha casa, entendeu? Bom, minha mãe resolveu se batizar. Eu enfureci, não fui no batismo dela, fiz nada. E aí, passado alguns meses, eu continuei fumando, fumava bastante, só não usava droga, sabe? Fumava bastante, era da balada e tal. Arrumei um emprego numa empresa em Diadema. Neste primeiro dia do meu trabalho em Diadema, a gente pegava o ônibus da empresa. Então eu sempre fui muito tímido. Então eu procurei, quando eu entrei no ônibus assim, eu entrei e falei assim, eu vou lá no fundo, porque eu quero ficar quietinho lá no fundo, sabe? Ia entrando no ônibus e tal. Aí o ônibus foi indo lá para Diadema, e num determinado momento entrou um rapaz no ônibus. Aí eu olhava assim, aí ele começou a se aproximar. Eu falei, ai caramba, o que esse cara vai fazer do meu lado? Eu tinha vergonha, não sei. Aí ele sentou do meu lado. Ele falou, bom dia, tal. Ele falou assim, olha, eu sou o Cláudio, eu estou começando hoje na empresa. Eu falei, nossa, eu também estou começando hoje. Aí ali eu fiquei mais à vontade com ele. Quando chegou para descer na empresa, ele disse assim para mim, olha Carlos, eu preciso te dizer uma coisa. Você tem que tomar muito cuidado, porque muito em breve nós vamos ter o sinal da besta, 666, e nós não vamos poder comprar nem vender. Aquilo tocou tanto no meu coração, do nada ele falou isso, que assim, sabe aquela ansiedade do primeiro dia de trabalho? Era tão pequena em relação àquela vontade de saber o que era o 666 e vontade de chegar em casa e perguntar para minha mãe, o que é esse 666 que o rapaz disse que é crente, 666? Aí o dia inteiro trabalhando e querendo saber o que era, perguntando aquela coisa, não tinha internet, não tinha nada. E aí o dia foi embora, cheguei em casa, a primeira coisa, mãe, o que é 666? Que a gente não vai poder comprar nem vender. Aí ela falou assim para mim, filho, se lembra daquele casal que deu estudo bíblico para mim? A mamãe acabou de ser batizada, eu não vou conseguir te explicar. Mas eles vão poder te explicar. Eu falei, mãe, só quero saber do sinal 666, eu não quero virar crente. Ela falou, não, é só isso, eu vou chamar eles. Mais do que depressa, ela entrou em contato e já agendou para o sábado seguinte. Aí quando veio o sábado, eu falei, eu já conhecia eles de nome, porque foram quase 6 meses dando estudo para mim, 6 meses dando estudo para minha mãe. E quando ele chegou, eu falei assim, olha, Mar, eu não estou falando, eu não quero virar crente. Eu só quero saber o que é o sinal da besta, 666. Aí ele disse assim para mim, nunca vou esquecer. Carlinhos, você conhece a equação do segundo grau? Equação do segundo grau? X ao quadrado, lá. Eu falei, conheço. Eu falei assim, então, ele falou assim, então para você resolver a equação do segundo grau, não é necessário você saber algumas regras antes, mais com mais, menos com menos? Eu
Falei, é. Ele falou, então, para você entender o sinal da besta, você precisa conhecer um pouquinho antes. Com tanto amor. Aí eu falei, tá bom. Aí ele começou a criação, tal. Começou no começo. Foi, começou. Aí entrou uma figura que não teve jeito. Aí entrou Jesus no quadro. Mas durante esse período de estudo bíblico, eu fui altamente por Satanás. Eu deitava na minha cama para dormir, alguém do meu lado, parecia que deitava, e eu ouvia o fungado dele, sabe? Aí eu não entendia aquilo, aí eu falava para o casal. E outra situação era, parecia que arrastava corrente no teto da minha casa, assim, e descarga de madrugada. Minha casa era tipo um metrô, e tinha um corredor até o quarto da minha mãe. Aí eu via a descarga tocando, e não via que minha mãe levantava, eu não levantava, não tinha minha irmã, e as coisas aconteciam assim. E eu falava para esse casal, Mário, está acontecendo uns negócios assim. Eu falei, Carlinhos, nós vamos orar. Só depois eu vim descobrir as madrugadas que esse casal passou orando por mim. Porque ele sabia que a luta não é contra a carne, é contra as potestades. Tá? Então, e aí foram. Durante esse período você não foi mais lá na... Não foi. O que aconteceu de diferente foi a luta, sempre tive bronquite. A luta que era para eu parar de fumar, que eu parava, passava mal, parava, fazia simpatia, levava nome nas árvores que minha mãe fazia, essas coisas todas. E quando eu conheci, quando fui conhecendo, essa vontade de fumar foi parando, sem nenhum esforço. A balada que eu ia com os amigos, para lá, para cá, para ver, eu já não tinha mais vontade, então eu passei a ser o quadrado da turma. Eles já nem me chamavam mais, sabe? Era diferente. Então foi deixando os valores de lado. Foram 1 ano no meu estudo, porque foi assim, eu acho que esse sábado eu não quero, aí eu não ia, aí outro não ia. Tinha vezes que eu estava no pique, tem hora que não. Então, até o dia do meu batismo, sabe? Até o dia do meu batismo. As regrinhas. Demorou 1 ano para eles mostrarem as regrinhas, exatamente, da equação de Deus. Aí eu fui batizar, foi um dia frio, né, 15, foi em julho de 87. E neste dia nós cantamos o hino Mansão sobre Montes e Lado a Lado. Por isso que isso aqui está guardado aqui, sabe? Mas, batizado, pensei que não tivesse mais problemas. Pensei que tudo estava resolvido. Aí começam-se os problemas. Só que agora eu não estou sozinho. Eu tenho uma aliada. E uma delas foi a luta com o meu pai. O meu pai sempre teve pressão alta, já continuava separado da minha mãe. Deus usa dos problemas para transformar em bênção. Então eu nunca questionei porque eles se separaram. Nunca questionei assim agora, maduro, né? Porque eu sei que Deus tinha um propósito. Aí a vida de cristão, você vai indo, passou, já era casado, tinha Amanda, e vamos levando na igreja. Mas casou com uma moça da igreja. Casei com uma moça da igreja, exatamente. E aí, Amanda tinha 2 anos, estava trabalhando nessa empresa que eu entrei, o telefone toca. E Carlos Alberto, sim, olha, aqui é do hospital São Camilo, Assunção, e seu pai está aqui, seu pai teve um derrame. Por várias vezes eu tinha visto meu pai, mas eu nunca preguei para ele. Nunca consegui pregar para meu pai. Incrível. Aí eu fui para o hospital, lá, e o hospital, meu pai tinha tido AVC e tal, então eu entrei, antes de entrar para o quarto, eles disseram assim, espera aqui na recepção que seu pai vai tirar uma tomografia. E aí depois ele vai para o quarto e você vai com ele. Eu falei, bom, eu vou ficar aqui, porque o meu pai vai passar por aqui, eu vou ver ele. E aí, quando a maca chegou, eu olhei para o meu pai assim, apertava a minha mão, eu dizia, fala alguma coisa para mim, fala de Deus para mim, fala, sabe? E aí ele subiu para tirar a tomografia e
voltou. Ele nem foi pro quarto. Quando chegou a notícia para mim de que meu pai tinha falecido, aí levaram ele para o necrotério, aí eles deixaram eu descer, e ali eu estava pregando com meu pai, morto. Pai, Jesus vai voltar, pai. Isso aqui não valia mais nada. E dali eu tive uma lição para a minha vida, sabe? Pode ser a última vez que eu te vejo. Eu tenho que falar de Jesus. Eu tenho que mostrar o amor. Porque pode ser a última vez. Os nossos idosos lá, pode ser a última vez que eu estou abraçando eles. Então a gente tem que ter amor com eles. E aí foi que meu pai foi embora. A minha mãe estava batizada. Meu pai foi embora, eu casado. E aí levamos a vida. Levamos a vida e eu falei assim, gente, eu preciso mudar para o interior. Eu preciso ter uma vida nova, sabe? Eu quero me aproximar de Deus. Eu quero viver num campo. Aí resolvi mudar para Mato Grosso do Sul, para Campo Grande. Quando eu ia para lá, minha sogra já tinha mudado para lá, eu adorava aquele espaço. E aí aquela cidade. Aí Que ano? foi 1995. Já tinha saído lá em 92. Amanda tinha 91, 95, porque o Thiago nasceu em 97. Aí eu fui para lá. Que igreja? A igreja do Amambaí. Mamãe. Do Amambaí? Não, a gente frequentava a Central. A central Mas lá. tínhamos amigos. Entendi. O Joseli se conheceu? Que ele era da fábrica de caixão, que tinha uma fábrica de caixão, não? Bom, então eu fui para lá, pedi a conta, orei muito para Deus, para falar, Senhor, é hora de eu sair daqui, eu tinha um bom emprego, tinha tudo, é hora de eu sair daqui, orei para Deus, orei, e no meu coração eu achei que eu tinha que ir. E aí pedi a conta, teve um pacote na empresa, eu peguei o dinheiro e tal, e comecei, antes eu já tinha comprado um terreninho, e comecei a construir lá. Aí fui para lá, comecei a construir, a trabalhar, dava aula na escola adventista e dava aula no Senac, à noite. Aí foi indo, escola adventista meio complicado para trabalhar, tal, acabei saindo da escola adventista e fiquei só no Senac. Manhã, tarde, noite, daí me tornei coordenador no Senac, mas Campo Grande é uma cidade maravilhosa para você passear, para você morar já tem que ir algumas coisinhas aí, porque o custo de vida é alto, o salário era baixo, eu estava acostumado com um salário alto e quis manter o meu custo de vida, aí foi um erro administrativo meu. E aí eu falei assim, entrei em uma dívida de construir casa, lá que eu não conseguia mais pagar, eu trabalhava dia, manhã, noite, dia e não conseguia mais pagar. Chegou um momento que eu falei assim, eu tenho que voltar. E eu não falava nada para minha mãe dos meus problemas, porque eu não queria que a minha mãe soubesse, sabe? E aí um dia a Viviane conversou com a minha irmã e minha irmã contou com a minha mãe. Aí a minha mãe foi para lá, ela falou assim, olha, volta filho, não fica aqui, volta. Lá você vai ter a família, se aqui você não tem família sua, volta lá. E aí eu quis voltar, pensei em voltar. Só que quando eu estava em Campo Grande e minha mãe tinha voltado para São Bernardo, a minha irmã disse assim, Carlinhos, a mãe está sofrendo. Porque a mãe não achava justo ela comer carne, sabendo que eu não tinha o que comer lá, então ela não comia. Sabe aquela... Você está com o prato de comida ali e fala assim, Deus, eu estou aqui comendo carne, meu filho, talvez não tenha o que comer. Então ali era a depressão vinha nela. E aí eu falei assim, bom, eu vou voltar para São Bernardo. Aí fui no Senac, eu não tinha dinheiro nenhum. Eu precisava de dinheiro para voltar para São Paulo. Aí eu fui no Senac e fui pedir para eles me mandarem embora. Porque se eles me mandassem embora, eu teria dinheiro. Dinheiro de rescisão e tal. Aí eu fui lá na certeza. Assim, eu esqueci até o nome dela. Você tem como mandar embora que eu vou voltar para São Paulo? Aí ela falou assim, Carlos, eu como a sua gerente,
eu não tenho nada, a gente só tem elogio para vocês, a gente transformou você em coordenador. Como que eu vou que justificativa vai ter para te mandar embora? Mas eu vou passar para o superintendente. Aí eu fui para casa, orei, falei assim, Senhor, ela não disse que não, e ela disse que ia passar para o superintendente. O senhor sabe a minha dificuldade? Eu estava com 35, tem até hoje, 35 cheques sem fundo comigo. Estava devendo para todo mundo. Aí eu entrei em contato com o rapaz, eu falei assim, olha, eu sou o Carlos que pediu para o Senac mandar embora, ela falou com você. Ele falou assim, olha, você vai ter que me dar 2 dias que eu vou ter que passar para o presidente. Eu falei, ai Senhor, ainda bem, ele não falou não, então eu tenho certeza que o senhor vai deixar com que eles me demitam. Aí chegou o dia que eu liguei para ele e falou assim, olha, eu sou o Carlos. Eu falei, olha amigo, infelizmente, a gente não consegue te demitir, você vai ter que pedir a conta. Aí eu me revoltei, eu falei assim, Deus, o senhor está vendo que eu vim aqui com um propósito bom, olha as culpas em cima de Deus, com um propósito bom. O senhor viu que eu estou passando dificuldade, o meu filho tinha acabado de nascer lá, o Tiago. O que o senhor quer de mim, Senhor? Aí pega dinheiro emprestado, vem e voltamos para São Paulo. Vendi a minha casa que estava semi-acabada, peguei todo o dinheiro da casa, fui 1 a 1 dos cheques pagando, sobrou um Corsinha para mim, 2000, sei lá que ano, um Corsinha. Mas tudo bem, agora minha mãe tinha alugado uma casinha para mim, eu estava morando aqui. Mas o que era? A depressão, eu estava meio aéreo, sabe? Eu estava sem rumo. Eu falei assim, bom, então eu vou procurar emprego no Senac. Aí eu trabalhava no Senac lá, vou procurar emprego, eu pedi a conta lá. Tá. Aí fui no Senac de Santo André. Eu falei assim, olha, eu levei meu currículo, olha, eu era coordenador lá no Senac do Rio de Janeiro, de Campo Grande e tal, e eu vim aqui ver se vocês estão precisando de professor. Aí a moça pegou e falou assim, nossa, ela falou, mas espera um pouquinho. Entrou lá dentro, demorou um pouquinho, voltou e disse assim, Carlos, só tem um problema. Me diz uma coisa, você foi demitido ou você pediu a conta? Eu falei, não, eu pedi a conta. Ufa, que bom, porque se você tivesse sido demitido, a gente não poderia te admitir. Nossa, compreende, gente. Como que Deus cuida desses filhos, né? Mal agradecidos. E no Senac eu fiquei 24 anos da minha vida trabalhando. Os filhos cresceram ali, as conquistas foram ali. E a gente, o que eu tenho para dizer para vocês? Que a vida é altos e baixos, mas Deus nunca olha a hora que você está lá embaixo. Ele olha a hora que você se ergueu. Então, e tem tantas outras experiências aí que em determinado momento a gente conta. Mas que Deus possa fortalecer a gente nas piores horas. Hoje eu tenho uma luta, que você sabe. Nós temos uma luta. E eu tenho certeza que é para algum propósito, sabe? Ainda que seja, que fala assim, ser pai tem que ficar de joelho o tempo todo. Isso, e eu vou fazer, pelo meu propósito. Então que Deus possa abençoar a vida de cada um e a minha também, para a gente levar essa mensagem. Amém.